Eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e afirmar que nós estamos aqui dando uma continuidade ao nosso programa A Ética na Vida do Crente, um programa que visa dar informações relacionadas à questão comportamental do crente, à questão da postura do crente sob o ponto de vista ético, mas que também vem trazer uma ideia de testemunho, a maneira como nós testemunhamos para o mundo na condição de crentes. E como temos feito, temos trazido sempre alguns segmentos da igreja, segmentos de crentes da igreja. Trouxemos aqui pastores, trouxemos diáconos, irmãos de grupo de louvor, instrumentistas, também professoras de classe, professores de escola dominical e várias pessoas que são segmentos de crentes na igreja e que, portanto, você pode tomar conhecimento de uma série de informações sob o ponto de vista ético na vida de um crente em Jesus Cristo. E hoje nós estamos dando aqui continuidade a uma parte agora de um crente muito especial na igreja, que são os nossos jovens. Tivemos aqui já um casal de professores de jovens que deram um bom testemunho a respeito do trabalho dos jovens. Tivemos também outros jovens que falaram aqui conosco e hoje nós estamos trazendo aqui a Marcela Vieira. Isso. A Marcela, paz do Senhor, Marcela. Paz do Senhor Jesus. Muito bom você estar aqui, obrigado pela aceitar o nosso convite, né? Obrigada. Por estar aqui com a gente, maravilha. E outra coisa, a Marcela, ela tem formação na área de engenharia de computação, né, Marcela? Isso. E, portanto, o nosso tema aqui hoje é um tema muito atinente a uma jovem dessa área universitária. Ela é formada em uma universidade, sabe o que é uma universidade, porque o nosso tema é a ética do jovem crente com relação à vida acadêmica. Vimos na vez passada, no episódio passado, a ética na vida do crente com relação à vida familiar dele. Então tivemos aqui jovens que falaram de forma maravilhosa sobre a relação com a família, com os pais, com os irmãos e tudo. E agora nós vamos falar sobre o relacionamento do jovem no campo da vida acadêmica. E para isso, nós vamos dirigir agora algumas perguntas à Marcela, e ela vai nos contar, inclusive, né, Marcela, algumas experiências, né, relacionadas à sua vida acadêmica, né? E que vamos então aqui hoje mostrar o que é o ambiente acadêmico, né, o ambiente acadêmico, ou seja na faculdade, seja nos cursos de aperfeiçoamento da vida profissional, né, os cursos extracurriculares, né, que a gente chama aperfeiçoamento de vida profissional, vida acadêmica, né? E por isso, então, vamos à nossa primeira pergunta. Marcela, é o seguinte, a primeira pergunta que você vai comentar a respeito é sobre que resultado você, Marcela, espera na questão da vida acadêmica do jovem crente e quais as palavras que você tem para eles sobre o campo da vida acadêmica. Então, primeiro os resultados e depois, se você tem alguma recomendação, alguma palavra para o jovem universitário, o jovem que está na escola, com relação à vida acadêmica, por favor. Amém. Então, questão de resultado vem muito do comportamento do jovem na vida dele acadêmica, seja no ensino médio, na faculdade ou nos cursos, né, como o senhor citou. Então, de forma ética, tem coisas muito claras, por exemplo, você não mentir, o que pra gente parece uma coisa muito óbvia, mas quando a gente convive com os nossos colegas, a gente vê algumas situações que as pessoas mudam, às vezes, a história, ou na prova, colar, ou talvez usar algum trabalho que não é dele. Acabei vendo algumas coisas disso ao meu redor, então nós como servos não devemos participar disso, né? Devemos trazer respeito em relação aos nossos professores, em relação àqueles que estão à nossa volta. E eu vejo que hoje a gente acaba se destacando por esses hábitos, por essas atitudes que são simples, né? Que são mandamentos que estão na palavra do Senhor, mas que as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem. E isso mostra como que nós somos diferentes em relação às outras pessoas. Eu acho que isso traz grandes bênçãos. O Senhor, Ele nos honra quando nós seguimos a palavra dele, nos mantemos éticos, né, obedecendo os valores morais da nossa comunidade. Então só tem de melhor. Eu digo que para o servo, se ele continuar no caminho do Senhor, então o que ele vai ter no final, ele é sucesso. Não apenas quesito material, mas você ter boas conquistas, bons relacionamentos, conquistas em relação àquilo que você estudou também, ter um bom emprego no final, porque as pessoas contam isso, como que é o seu comportamento ali naquele ambiente.
Ah, muito bom. Inclusive, até com relação a essa questão de resultados, é como você está colocando Uhum, a postura, o comportamento de um crente, estudante, na vida acadêmica, pode isso, levá-lo exatamente até um sucesso profissional futuro. Né? Porque exato. as pessoas, especialmente os chamados headhunters, né? Uhum, Eles vivem observando hoje comportamento de profissionais e já observam isso desde as universidades. Quando sim. estudam a vida do candidato, por exemplo, a um trabalho, a um emprego, a uma atividade qualquer na área profissional, como ele foi na universidade, qual foi o Uhum, comportamento dele, se ele foi sei lá, digamos assim, um agitador, um sim. subversivo, ou alguém que fez alguma coisa cujo comportamento não é condizente à questão de confiança e confiabilidade, né? Uhum, E se era uma pessoa transparente ou não. O tal do exato. mentira, inclusive, é muito interessante, porque às vezes a mentira, ela é muito voltada também à questão de mudança de comportamento, né? Uma pessoa que às vezes se mostra ser uma coisa, mas ele Sim. depois apresenta ser outra. E às vezes não só nas ações das pessoas, mas principalmente nas reações, né? Uhum, Porque muitas vezes a personalidade mais verdadeira das pessoas costuma ser mais assim clara nas reações delas, né? E não uhum, nas ações. Quando a gente isso. fala em reação, por exemplo, você vê uma pessoa que anda muito bem, mas você vai lá e pisa no calo dele, aí você vai ver quem ele realmente é. É verdade. E faz parte também a nossa dedicação àquele trabalho. Então, às vezes você fazer alguma coisa, você faz, vamos dizer, você é uma pessoa privada, mais reservada, mas no fato de você se dedicar àquele trabalho, aquelas tarefas que te são dadas, isso faz com que as pessoas te percebam. Então, eu tenho exemplos, por exemplo, com alguns professores que eu acabei me aproximando, e eles me pediam para fazer algumas coisas, organizar certas coisas para as aulas, para a turma, porque eles viam que eu era responsável com as minhas tarefas. E também colegas que observaram meu comportamento, por exemplo, quando eu entrei numa atividade extracurricular da minha universidade, eu participava de uma empresa júnior, eu acho inclusive uma tarefa fantástica na universidade, quem quiser fazer, é muito bom, eu cresci demais ali. E pelas minhas responsabilidades e minha dedicação ao trabalho naquela atividade, um colega meu, meses depois, no ano que eu estava procurando estágio, ele veio me procurar. A gente se encontrou no ônibus e ele falou: Marcela, na minha empresa tem uma vaga para área de tecnologia, que a gente tá querendo crescer agora, e eu pensei em você. Porque ele Oh, tinha trabalhado comigo, tinha gostado muito da experiência. E eu falei: ok, então eu vou fazer a entrevista. E eu achei isso muito interessante porque eu não tinha nem começado a procurar. Eu sabia que eu tinha que começar a procurar, eu estava pensando em algumas empresas, mas eu não cheguei a entregar um currículo sequer. Assim, a vaga veio e foi por uma indicação, por alguém que estava do meu lado, que viu a minha postura, honestidade, dedicação no trabalho ainda na faculdade. Então, fomos colegas na faculdade, fomos colegas no trabalho também depois, durante mais de 2 anos. Foi uma experiência muito bacana. e é muito natural a gente se destacar como jovem crente num ambiente onde a Uhum, maioria das pessoas tem um comportamento similar, uhum, mas a nossa postura tem uma diferença. Mesmo sim, que a gente se alegre, a gente não vai chegar num determinado ambiente também deixar de conversar com as pessoas, de se entender com as pessoas e tudo. uhum, Mas mesmo nesse ambiente que a gente se envolve um pouco no meio das pessoas, ali elas começam a perceber nosso linguajar, começam a perceber a nossa forma de ser, e percebem isso com muita diferença. Eu me lembro, por exemplo, meu período de faculdade, quando eu fui fazer um trabalho de uma palestra pela primeira vez. As pessoas ficaram assim admiradas, porque como é que ele fala bem, como é que ele se comunica bem. Eu me lembro até que, terminado o trabalho, eu fui aplaudido de pé. ó, Mas aquilo foi uma surpresa para mim, porque viram o meu comportamento como um jovem de igreja, criado em igreja. A gente tem aquela forma nossa, né, como crentes, e ao passo que entre eles não percebem diferença entre eles, porque não há uhum, diferença, todos praticamente são iguais, mas nós, os sim. servos, nós temos uma postura diferente, né? Acho que até na questão do espírito voluntário também, porque tudo que a gente faz na igreja, a gente não recebe por isso, né? Mas É. nós fazemos da melhor forma, nos envolvemos em várias atividades, seja no instrumento, as irmãs que trabalham como professoras, tudo você vai fazendo por amor. Então, na faculdade também, na nossa vida profissional, a gente tem como exercer a mesma coisa. Às vezes fazer um pouco a mais que ninguém tá esperando,
mas você faz porque você quer ver aquilo feito da melhor forma possível. Isso também traz um destaque no ambiente acadêmico. Muito bem, você está percebendo no nossa conversa aqui hoje sobre a ética na vida do crente, do jovem crente, está percebendo que é um assunto realmente empolgante, muito importante, porque nós estamos falando de um dos 5 campos de aplicação do trabalho que nós realizamos na obra do Senhor com os nossos jovens. Nós falamos sobre a família, né? Ou seja, a convivência familiar, agora a convivência na área acadêmica. Teremos outros aspectos também, outros campos de atividade, como, por exemplo, a questão da formação do lar, do jovem, a questão da vida profissional e também até a questão da vida espiritual, que é o principal. Mas hoje aqui você está percebendo que a questão da vida universitária, ela envolve muito um comportamento do jovem crente, que é muito importante você estar atento a isso, para até compartilhar isso com pessoas. Quem sabe você conhece algum jovem que poderia estar ouvindo isso servir para ele de uma orientação, de recomendação. Então, nós te recomendamos que você faça o comentário, né, aqui no chat, e também você faça o compartilhamento. Compartilhe o vídeo se estiver participando através do YouTube, ok? Então vamos dar continuidade e agora vamos partir para um segundo ponto que é muito importante. Marcela, é interessante que é muito comum o jovem estudante, de uma maneira geral, ele está na universidade sendo custeado pelos pais. Então os pais, eu por exemplo, tive essa oportunidade, eu tive a oportunidade de formar 3 filhas na universidade. Então Deus me deu essa condição, graças a Deus. Mas o que acontece? A pergunta então agora é com relação exatamente aos pais. Por exemplo, o que você acha que os pais querem ver nos filhos jovens crentes no ambiente acadêmico, em termos de não se misturarem com o comportamento do ambiente acadêmico, que naturalmente é um comportamento de quem não serve ao Senhor. Agora, isso em termos de ética. Uhum. Eu vejo que eles querem ver primeiro a obediência, porque os pais nos dão orientações, né, para que a gente não erre no ambiente acadêmico, nem no profissional depois mais tarde. Então, você seguir as orientações que os pais nos deram, isso para mim já traz um resultado. Eles vão querer que você tenha um bom comportamento na faculdade, que, como eu disse, né, seja honesto, seja responsável com as suas tarefas. E eu lembro muito que quando eu fui pra 5ª série, minha mãe, ela sentou comigo antes do primeiro dia de aula e me deu uma série de instruções, né? Você não vai participar disso. Às vezes vão trazer alguns assuntos, né? Seus colegas que não convêm também a você. Às vezes vão te convidar pra fazer coisas que você, como serva, não deve fazer. E eu lembro, isso foi pra 5ª série, e eu levei isso por todos os outros anos, né? Porque são as mesmas recomendações e são válidas, seja na faculdade, seja no ensino médio, mestrado, o que for. Então eu vejo que é questão de obediência, e a gente tem um diferencial também, porque quem está no mundo, vamos dizer, para se manter ético, aquela pessoa, ela tem a consciência própria, né? A mentalidade dela que vai ajudá-la, vamos dizer, a seguir em um caminho certo. Porém, é muito fácil falhar, né? O crente, quando ele está, por exemplo, com uma mente um pouco fraca, a gente ainda tem o Espírito Santo para dar aquele cutucão e falar, não vai por aí. Tem um diferencial, né? Então, pra gente, eu acho que é até um pouco mais fácil, né? Nós nos vigiamos e o Espírito Santo também, ele nos ajuda a discernir do que é e o que não é. Então, realmente, tem certas coisas ali no ambiente acadêmico que não nos convém fazer. Eu tive a oportunidade de estudar em colégios públicos, no ensino médio e durante a minha faculdade também. Eu fiz a Universidade Federal, então lá era dada muita liberdade. Eu lembro que eu saí da minha escola na época de ensino fundamental, que era no meu bairro, estava muito acostumado com aquelas pessoas. De repente eu fui para o ensino médio, que era uma instituição federal também, e eram pessoas de diversos contextos, pessoas de realidades diferentes, então foi um choque para mim aquele ambiente e depois na universidade. Então a gente tem que realmente ouvir o Espírito Santo, né? Estar em comunhão ali para discernir o que deve ser feito e o que não deve. Mas nossos pais realmente eles têm as orientações, então cabe a nós também seguirmos. Sei que às vezes pode incomodar um pouco, ou a gente achar que é um pouco ultrapassado, mas quando você vê, são coisas básicas que se nós seguirmos, então tem tudo para dar certo, né? No ambiente acadêmico. Isso é a coisa que os pais mais desejam, né? Ver nos filhos exatamente uma boa formação,
não, Sim. não só no sentido da formação acadêmica, que vai trazer bons resultados, tanto para eles quanto para a gente próprio, que somos os pais, mas também na questão de não se deixar levar por determinadas situações que ocorrem no ambiente acadêmico, que pode, às vezes, até trazer uma influência, né, para os Sim. filhos, que não são influências boas, como você acaba de falar. Eu Exata até me lembro de uma jovem estava no ensino médio, ela tinha 16 anos, eu era pastor dela, e ela tinha na escola dela um comportamento que levou uma jovem da idade dela, de uma outra igreja evangélica, a procurá-la. E disse uhum. assim: Olha, eu admiro muito o seu comportamento, a sua postura, você como crente e tudo, você tem uma forma de ser que eu admiro, eu como crente te admiro. Aí ela disse: Você para mim é uma referência, ela falou, Olha. né? Aí perguntou assim: Interessante que eu tento ser como você é e não consigo. Aí ela explicou o que era feito na igreja dela para ela ser uma menina crente de uma boa postura, de um bom comportamento e tal. Ela citou que tinha lá educadoras, tinha Uhum. pedagogos, pessoas que trabalhavam com os jovens da igreja para torná-los pessoas capazes de ter um bom comportamento de crente. E ela disse: Mas Uhum. mesmo assim eu não consigo ser como você é. Então, você, por certo, deve ter na sua igreja pessoas com muita capacidade para isso, porque do jeito que você é, aí, como é que é feito isso na sua igreja? Aí ela disse assim: Olha, o que acontece é o seguinte. Na minha igreja eu não tenho educadoras e pedagogos para poder Uhum. cuidar. Não, lá é o seguinte: tudo que o Espírito Santo de Deus fala lá, Uhum. a gente obedece e é por isso que eu sou assim. Aí ficou até meio sem jeito de entender, né? Mas isso mostra Aham. exatamente aquela expectativa, porque os pais dessa jovem que eu conheci, eles eram da igreja, eles Uhum. tinham a maior alegria de ver isso nela, Uhum. do que ela aprendeu na igreja, o que ela aprendeu do lar, nos pais, no meio do ambiente familiar crente, e agora dá um testemunho desse a ponto de outra pessoa Uhum. tê-la como referência, né, nesse sentido, né? Sim. Às vezes acontece até uns fatos interessantes. O jovem que ele, sendo crente num ambiente que não era um ambiente universitário muito bom para ele como crente, mas ele dava um bom testemunho de crente. Aí um colega dele virou para: Olha, fulano disse que você, como crente, é uma pessoa muito barra limpa, mas tem uma coisa, é pena que você é crente. Então, tem essas referências, né, que as pessoas fazem, né? Aham. Mas é isso. Eu, por exemplo, numa filha médica que eu tenho, esperei muito bem e ela se comportou muito Uhum. bem, nunca deixou a faculdade interferir na vida dela, na vida espiritual e tudo. Hoje, inclusive, já tem mais idade, tem um filho, você conhece muito bem. Aham. E que o que eu admirei foi o seguinte: uma coisa que eu não esperava que ela fizesse por mim como médica foi de me Uhum. livrar. Uma vez, uma pequena cirurgia que eu estava Ah. fazendo, se ela não avisasse o médico aquilo que eu tinha, que era um problema Aham. de ordem neurológica, né? E aí, uma cirurgia simples, mas é aquele negócio, há pessoas que não suportam ver sangue, né? Agulha, sangue, essas coisas assim, para tirar sangue na Uhum. veia, então tem que virar o rosto e tal. E eu acabei apagando. E a minha filha lá é que me salvou. Falei: Ó, já valeu a pena o curso Formar, né? que eu dei, ter formado uma filha médica, né? Já valeu a pena, já me livrei de uma situação. Que bom. Mas vamos então, Marcela, a um outro aspecto. Você Uhum. deve estar percebendo, nós estamos aqui numa conversa muito animada, muito boa e muito instrutiva com relação à questão da vida acadêmica do jovem crente da igreja, né? Vamos continuar então. Eu vou dirigir agora a Marcela mais um detalhe, Marcela, que é o seguinte: veja bem. Então, Marcela, temos agora mais um assunto que é importante também no campo da vida acadêmica, que é Uhum. o seguinte: veja bem, nós sabemos que o ensino acadêmico ele é muito baseado em informações científicas, que muitas vezes as pessoas que passam essas informações, influenciadas por ideologias que elas defendem ou religiões que elas possuem, e elas muitas vezes tentam distorcer o sentido científico e colocando ali algo um pensamento que contesta a palavra de Deus. Como nesse caso, qual deveria ser, do ponto de vista ético, o posicionamento de um jovem crente diante de uma situação assim? Uhum. Primeiro eu vejo que o servo ele tem que saber ler o ambiente que ele está, porque pode ter duas situações. Uma, as pessoas fazerem algumas perguntas, contestarem algumas doutrinas, mas porque elas realmente não conhecem e têm o interesse de saber mais sobre aquilo. E a outra são aquelas pessoas que estão ali levantando questionamentos, mas olhando mais para uma contenda, ter discórdia, não porque elas querem aprender.
Então, se for esse segundo caso, cabe ao servo ele avaliar se aquela discussão em que ele vai entrar realmente vai ter algum fruto. Às vezes é melhor você nem querer argumentar, pode deixar as pessoas falarem. Eu lembro em pré-vestibular, professores fazendo questionamentos sobre Bíblia, mas de uma forma um pouco mais agressiva para turmas grandes. Então, não cabe a mim levantar a mão ali e tentar justificar alguma coisa e responder ao contrário. Só vai trazer mais dificuldade. Então, às vezes, é você ficar em silêncio mesmo, ter uma postura, ter uma postura ali mais de sabedoria. Em outros casos, também eu tive, no ensino médio, por exemplo, na época, professores me fazerem perguntas sobre doutrinas da nossa igreja, outras pessoas me fazerem alguns questionamentos sobre a Bíblia, mas eu via que elas tinham uma curiosidade de saber realmente. Então, ali você já tem como responder. E aí entra a questão de você ter o conhecimento daquilo que você está falando. Não tem como você trazer argumentos ou tentar defender a sua posição se você nem sabe muito bem qual é. Então nós temos, claro, o recurso da palavra, de entender, de saber o que está escrito. Hoje em dia a gente tem muito recurso, por exemplo, em vídeos da igreja, tem vídeos sobre arqueologia, sobre história, vídeos sobre doutrina, sobre Bíblia, mais variados estudos, né? Temos o Evangelho Sem Fronteiras, que eu estava até falando mais cedo, que eu assisti, por exemplo, uma aula sobre inerrância bíblica, onde o pastor ele apresentava teorias da ciência que demoraram anos, né, para serem formuladas, e que a palavra ela já mostrava que era daquele jeito. Então, tem muitas coisas que a gente pode aprender nessas aulas mais guiadas para jovens que nos ajudam no ambiente acadêmico. Quando eu fui para a Universidade Federal, quando eu fui para o ensino médio no Instituto Federal, que eu conheci todas essas outras pessoas de vários contextos, eu vi como que elas tinham mais conhecimento político, econômico. Eu acho que eu ficava muito guardada ali na minha escola de bairro, e quando eu troquei de ambiente, foi aquele choque, eu percebi, ok, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conhecer mais, porque essas pessoas vão começar a argumentar comigo e eu tenho que saber como responder. Então, quando você entra num ambiente acadêmico, dependendo do lugar, né, você tem que lidar com essas pessoas que têm um conhecimento mais desenvolvido também, e tem que se preparar para isso. Então você percebeu, por exemplo, que existem dois ambientes. Existe um ambiente onde o clima é de contestação, esse é melhor calar. E existe um ambiente em que a pessoa nos procura o crente para saber determinada informação. E aí é a oportunidade que a gente tem de transmitir algo que essa pessoa ela não está ali vindo a gente com uma arma na mão, ou seja, uma contestação. Não, ela está vindo para tomar uma informação. Aí esse é o outro ambiente. Então, realmente, a recomendação é muito boa. É aquele velho ditado, né? Calar quando se tem que calar e falar quando se tem que falar, né? Exato. E estar em comunhão também, né? Para que você falar, atingir o coração daquela pessoa, ela receber, né? De coração aberto. E o Senhor poder operar através daquelas palavras. Senão, vai ser simplesmente, vamos dizer, cuspir conhecimento. Você vai mostrar que você sabe bastante da Bíblia, mas aquela palavra não vai ter efeito. Então, estar em comunhão também, observar a sua postura no dia a dia. Você não pode também falar de uma coisa que você não faz, né? Não encaixa. Então, isso tudo é importante quando o crente ele tem essas situações um pouquinho mais complicadas. Muito bom. Ótimo. Então, o comportamento então é esse, né? Isso. Muito bom. Então, Marcela, é pena que a gente já está findando o nosso prazo aqui, mas então você deve ter percebido quantas coisas importantes tem com relação a esse assunto, a vida acadêmica do jovem crente. Isso do ponto de vista ético, a postura dele, o comportamento dele e os resultados disso. Então, Marcela, obrigado pela sua participação, a paz do Senhor. Obrigada pelo convite. Amém. Obrigado a você pela sua audiência, estar conosco. Vamos então deixar para a próxima vez, nós vamos dar continuidade. Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.